E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem contigo? Cadu Literário trazendo mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a entrevista que o cantor Nando Reis deu para o Estadão, onde ele mostra a coleção de livros dele, mas também onde ele fala sobre como o hábito de leitura foi importante para ele se livrar daquele hábito de ficar rolando a tela no celular por muito tempo ali, que é um hábito que muita gente tem. Então, esse vídeo, ele é tanto para você que já é leitor e leitora, quanto para você que quer se tornar um, certo? Que quer começar de fato o hábito da leitura. E, além disso, tem uma coisa que eu preciso falar para você aqui. Eu tenho certeza que depois que esse vídeo acabar, você vai esquecer de dar o like, então já vai dando aí, porque você vai querer sair daqui para pesquisar os livros do Nando Reis. Então, manda aquele like e se inscreve se você quiser ver mais conteúdos como esse. Agora, bora lá! Então, como eu falei ali no começo do vídeo, o Nando, ele tinha se afastado do hábito da leitura justamente pelaquela questão de ficar no celular, mas também porque ele assistia muitas séries, né? Nas viagens, então quando ele ficava hospedado em algum lugar, tinha aquela questão do tempo ocioso e ele ficava ali acessando o celular, então ele decidiu que de fato precisava acabar com isso. Aí ele parou e pensou, não, peraí, eu tenho que acabar com isso, tenho que voltar a ler. Então ele decidiu voltar com os livros dele e uma coisa que eu achei bastante interessante é que ele persistiu, porque no começo não deu muito certo não. Ele começou a ler um livro que foi A Morte do Pai, que ele achou bem chato para falar a verdade, mas mesmo assim ele pensou, pô, eu tenho que continuar, cara, eu tenho que continuar minha leitura, eu tenho que tentar de novo. E esse outro autor que ele pegou para ler foi o Edward Lewis, que ele gostou bastante. Segundo ele, foi uma leitura rápida, né, apesar de ter uma quantidade de livros ali, e a partir daí ele não parou mais. Depois disso ele foi para Henry Miller, e aí depois que ele se empolgou, ele começou a ler os calhamaços. E aí vem uma outra coisa bastante curiosa aqui, é que dos calhamaços, um que ele começou foi justamente a minha leitura atual, que é Dom Quixote de Miguel de Cervantes. E uma das coisas que ele comentou no livro dele, na edição que ele leu, é que o livro tem bastante ilustrações muito bonitas. E assim, não é querendo me gabar, mas essa minha edição aqui, cara, deixa eu ver, ela tem ilustrações muito bonitas também, deixa eu pegar uma. Olha para isso. Olha esse nível de detalhes, cara. É um dos livros assim que eu já peguei, que tem as melhores ilustrações, justamente Don Quixote, que é essa edição comemorativa de mais de 400 anos, que 420 anos, a edição comemorativa, e está sendo minha leitura atual. Então esse foi o primeiro calhamaço que ele pegou para ler, e depois disso veio Os Miseráveis, que aqui vem uma outra curiosidade. Ele já tinha assistido o filme, que ele achou muito chato, ele não gostou de jeito nenhum, mas olha aí, cara. Ele foi lá, pegou o livro e logo no começo ele se apaixonou pela leitura. Então assim, fica até uma dica aqui para você que já assistiu a um filme, independente de você ter gostado ou não, leia o livro, independente do filme, cara, do gênero, mas dê uma oportunidade ao livro, se for um filme baseado em algum livro, obviamente. Então leia, porque com certeza um filme ele nunca vai conseguir extrair tudo que um livro tem, né? Tem adaptações maravilhosas, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, mas ainda assim vale muito a pena a gente fazer a leitura da obra original. E depois disso, ele começa a citar Dostoiévski na entrevista, onde eu percebi que ele tem um carinho muito especial pelas obras do autor, porque, na verdade, dessa lista de livros que eu vou deixar até aqui no final do vídeo, o autor que ele mais leu, que ele fala ali na entrevista, é justamente Dostoiévski, e é um outro autor que eu quero começar a ler esse ano também, que está até aqui, Crime e Castigo. É o primeiro livro de Dostoiévski que eu pretendo ler ainda esse ano, certo? Agora, olha só que curioso, cara. A gente sabe que ler livros é uma maravilha e tudo mais, mas nem tudo são flores, né? Por mais que ele tenha começado lá e aí teve aquela experiência desagradável, ele persistiu, seguiu e aí encontrou obras maravilhosas, mas durante o processo ele acabou encontrando um outro livro lá que achou chato pra caramba, que foi um livro de William Meister, mas novamente ele persistiu, ou seja, ele colocou na mente dele aquele foco de não voltar com o hábito de ficar no celular. Ele precisava realmente continuar com aquele hábito de leitura, e foi daí que ele deixou esse livro de lado e foi para Proust. Ele leu muitos livros de Proust também, e aí depois disso ele começa a citar livros nacionais, onde tem dois destaques. Primeiro, Milor Fernandes, que para ele é um ídolo. Ele tem como Milor Fernandes um ídolo entre os autores, e um outro também, que é o Pedro Nava com o livro Baú de Ossos. E segundo ele, esse foi o primeiro livro que levou ele até aquele hábito de começar a sublinhar páginas, porque ele não fazia isso de jeito nenhum, mas ele se apaixonou tanto pela escrita desse autor que ele acabou sublinhando as páginas ali que ele gostava, né? Outra coisa interessante também sobre esse autor, o Pedro Nava, que ele fala na entrevista, é que, na verdade, ele era médico. Ele só começou a escrever aos 70 anos, e isso me lembrou de uma autora que eu já falei aqui no canal, que é a Tess Gerritsen. Ela era médica cirurgiã, e
depois de muito tempo trabalhando na profissão, ela começou a escrever livros de suspense. Então vou até deixar um cardzinho aqui onde eu falo sobre 3 livros dela que eu acho maravilhosos. É uma autora que escreve muito bem, e eu acredito que você pode se interessar se você gosta de livro de suspense também, beleza? Um outro livro que ele fala na entrevista também é O Pequeno Príncipe, que segundo ele o impactou, e esse livro ele me marcou também bastante quando eu li, cara, tanto que eu tenho um carinho danado por esse livro. Para mim é uma leitura obrigatória, certo? Seja para você que já é leitor, para você que quer começar a ler livros, eu indico muito Pequeno Príncipe porque tem muita coisa boa para ensinar. Então o hábito de leitura, ele não depende de gênero. Você pode ser um leitor, uma leitora, gostando de livros de fantasia, gostando de suspense, gostando de filosofia, não importa. O importante é manter o hábito mesmo, e o Nando, na entrevista dele, ele deixa bem claro que ele gosta muito de livros biográficos, que isso tem até uma certa influência no trabalho dele como cantor. E outra coisa bacana que eu achei também, que ele fala no livro, é que teve obras ali que moldaram ele como pessoa. Então você vê o poder da leitura, cara. Ela pode moldar a gente como pessoa, mas também como profissional, pelas influências que os livros biográficos tiveram, no caso ali no trabalho dele. E cara, uma outra coisa que eu queria falar para você que está querendo começar a ler é que comece leve. Pegue um livro com uma leitura leve, uma leitura que seja fluida. Não precisa começar com aqueles livros mais complexos, com os calhamaços. Deixa para depois, quando você estiver mais avançado. Falando nisso, se você realmente quer começar a ler, eu vou deixar aqui um card onde tem algumas indicações de livros que você pode ler até em um dia ou menos. E eu tenho certeza que depois desses você não vai querer parar. E falando em parar, quando chegar aquele momento que você estiver na leitura e acabar achando chato, faz que nem o Nando. Deixa de lado, pega um outro livro e continua. Mas o importante é não parar e a gente continuar com essa vida maravilhosa de leitor, que com certeza tem muito a acrescentar pra gente, certo? E se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Vou deixar depois ali no final a lista dos livros, se você tiver interesse, até para poder você pesquisar e ver o que é que pode ter de interessante para você lá. E a gente se vê na próxima. Se inscreve se você não é inscrito, para poder a gente continuar aqui crescendo nossa comunidade. Eu vou estar falando sobre livros de fantasia, livros clássicos, livros de suspense, e vou também estar trazendo conteúdo de incentivo à leitura, e você vai acompanhar a jornada de escrita do meu primeiro livro. Então a gente se vê lá, beleza? Tchau!